Pessoal, com o Google Drive, você pode armazenar arquivos com segurança, abrir e editar em qualquer dispositivo. Estou falando de celular, estou falando de computador, tablet, tudo bem, até aí a gente já sabe. Por que eu estou gravando esse material sobre como usar o Google Drive para dar os primeiros passos? Eu quero chamar atenção para alguns pontos que vão ficar mais claros ao longo da apresentação. Eu vou fazer demonstração também. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem simples, mas ele vai trazer algumas reflexões interessantes. Eu estou aqui com a minha conta do Google Drive, a minha conta pessoal, minha conta pessoa física, digamos assim, @gmail. Vocês vão reparar que aqui, ó, é uma conta. Deixa eu só habilitar aqui a minha ferramenta. Pronto. Essa minha conta é uma conta que ela tem 15 gigas. Eu não usei quase nada, porque eu uso ela só para demonstrações, né? Uso para algumas atividades não formais. Eu tenho uma outra conta do Google Workspace, que é aquela que eu utilizo de verdade. E quando eu acesso o Google Drive, eu consigo armazenar, eu consigo subir e fazer download de pastas e arquivos, igual eu faço no computador convencional, igual eu aprendi lá no Windows, nos meus documentos, meu computador, a mesma coisa. A grande diferença, embora outras ferramentas como o Windows também já façam isso, é que o Google Drive ele nasceu com a ideia de computação em nuvem. Ele nasceu com o espírito de colaboração, ele nasceu com o espírito de sincronizar todos esses ambientes de trabalho em diversos dispositivos. Então, desde a sua origem, o Google Drive foi feito, foi concebido, foi pensado, planejado para que haja essa colaboração, para que haja essa sincronia. Então, naturalmente, se você tiver com a mesma conta do Google no seu celular e no computador, você começa um trabalho no celular, termina no computador ou vice-versa. Essa colaboração, essa sincronia, que é natural do Google, ele faz com que você consiga trabalhar também offline. Então, você não tem essa necessidade de estar na internet o tempo todo. Alguns arquivos, ou a maior parte das funções, você consegue tornar disponível offline, e quando a internet retornar, você sincroniza essas informações. Então, você consegue, vamos lá, primeiro, ganho de produtividade, porque você começa a fazer trabalhos colaborativos. Imagina que se você tem alguém que está na Itália, alguém que está em São Paulo e outra pessoa que está no norte do país, você consegue fazer com que as três pessoas trabalhem no mesmo arquivo ao mesmo tempo, ao vivo, de forma colaborativa. E cada uma delas pode dar a sua colaboração, pode fazer seu palpite, enfim. Você tem um ambiente de colaboração. O Google ele nasce naturalmente num ambiente de colaboração muito grande, e isso aumenta muito a produtividade. Eu costumo dizer para os clientes que é a mudança de mindset entre o jogo da culpa, porque lá no meu início, na minha trajetória profissional, quando eu ainda era estagiário de TI, quando eu ainda trabalhava lá no início, eu aprendi que, por exemplo, e-mails tinham que ser guardados por muito tempo para provar que a solicitação foi feita, que não fui eu, responsabilização. Eu não estou dizendo que isso esteja errado. Eu só estou dizendo que algumas estratégias usadas no limite, elas criam um mindset que eu chamo de jogo da culpa. Quando eu tenho um mindset que ele é colaborativo, ele se predispõe a construir solução em conjunto, é claro que precisa haver responsabilizações, mas quando o meu olhar está voltado para a colaboração, para a construção de conhecimento, para uma trilha de conhecimento, eu mudo completamente os rumos do meu negócio. Eu mudo completamente o meu ambiente para um ambiente produtivo, para um ambiente em que eu consigo criar, editar, formatar arquivos de forma colaborativa. O Google nasce naturalmente com esse ambiente, com essa natureza. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui nos primeiros passos é também da abordagem simplificada que o Google traz em relação a esse processo que eu estou falando. Deixa eu mostrar só rapidamente aqui o meu Google Drive. Aqui é onde estão as minhas pastas e os meus arquivos. Naturalmente, eu criei aqui pastas que são fictícias, né? Se eu sincronizar o meu Google Drive com algum computador, ele vai aparecer aqui. Se eu criar
Se eu criar, se alguém compartilhar arquivos comigo, vão aparecer aqui. Eu posso, aqui no meu Google Drive, pesquisar quem são as pessoas com quem eu estou compartilhando arquivos. Eu posso marcar algumas coisas para que eu possa trabalhar com mais frequência. Eu tenho também spams, eu tenho também lixeira, ou seja, ele é bem intuitivo. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho os menus, né, para quem nunca viu. Aqui embaixo eu tenho meu armazenamento. E aqui do lado eu tenho algumas ferramentas de colaboração do Google que podem trabalhar em conjunto com o Google Drive, como o calendário, tarefas, eu posso configurar outras também, tá? Deixa eu retornar aqui e falar um pouco dessa abordagem simplificada que o Google traz, é um documento, é um framework, o original está em inglês, mas ele fala basicamente de uma abordagem simplificada para quem está planejando, quem está iniciando essa trajetória de transformação digital e migrando toda a sua tecnologia para a nuvem, de forma colaborativa, de forma sustentável. Eu vou resumir, o documento é muito extenso, só trouxe 2, 3 pontos que eu quero chamar a atenção, e que fala sobre essa abordagem simplificada para a adoção da nuvem, onde ele trabalha pessoas, processos e tecnologia de forma integrada. O Google nasceu 100% na nuvem, e ele lidera há anos projetos com essa rubrica para que ele possa trazer essa abordagem mais prática, de mostrar no dia a dia. Por exemplo, ele tem um projeto no Japão, que é o Rework, em que ele está ressignificando o trabalho, pensando em pessoas como primeiro plano. Vou traduzir de outra maneira. Pessoas são o que existe de mais importante dentro de uma corporação, dentro de uma instituição. Então, as pessoas precisam estar felizes com o que fazem. E não é só uma abordagem, uma conversa para boi dormir, no sentido de bonitinha de PowerPoint, né, de apresentação. A abordagem é, no Google Rework, eles estão ressignificando o trabalho para aumentar a qualidade de vida, aumentar a produtividade, e a pessoa começa a ter mais segurança, mais satisfação, que dentro da nuvem, dentro desse ambiente colaborativo, ela consegue produzir mais, produzir melhor em menos tempo e viver a vida dela de forma mais saudável. Resumidamente, essa é a proposta do Google Rework, que já começou lá no Japão, se não me engano, em junho de 2010, e tem tido resultados aí para poder expandir essa abordagem para o mundo inteiro. Nós temos, dentro dessa abordagem simplificada da nuvem, uma perspectiva de que haverá, no momento em que eu começar a planejar e decidir vir para a nuvem, eu preciso criar uma trilha de conhecimento, minha aprendizagem será contínua, ininterrupta, onde eu vou implementar programas em que as pessoas consigam todos os dias ampliar suas habilidades técnicas e suas capacidades de trabalhar em nuvem, de forma colaborativa. Eu vou abrir um parênteses para dizer que quando eu migro para a nuvem, eu assumo uma parcela de responsabilidade maior em termos de colaboração, em termos de produtividade, do que em outras ferramentas. E aí, novamente, eu vou voltar lá para o início da minha trajetória, estou falando de 20 anos atrás, quando eu comecei como estagiário de TI, era muito comum no ambiente profissional, ainda hoje, infelizmente, isso existe, em que quando uma máquina, ela não está, quando um usuário não está conseguindo extrair o melhor da produtividade dentro do seu ambiente, normalmente ela transfere isso, ela responsabiliza a máquina, o fabricante, a TI tem que trocar a máquina, e aí é mais custo para a empresa, e essa briga entre software e máquina, ela existe desde que o mundo é mundo. Quando eu venho para a nuvem, eu paro de responsabilizar o fabricante da máquina, eu paro de transferir essa responsabilidade e eu trago para mim uma parcela da responsabilidade, né, em termos de aprendizagem, de extrair o melhor desempenho, o melhor resultado, com o mínimo de recursos empenhados possível. Eu estou falando de crescimento sustentável. Aqui eu já pulei para o item de escalabilidade, onde os serviços nativos da nuvem reduzem tempo operacional, automatizam processos, mas eles também reduzem custos, porque computação em nuvem traz para a nuvem parte dessa computação, parte desse processamento, e retira da máquina, não vou dizer responsabilidades, porque a máquina precisa ter, né, o seu nível mínimo de robustez, mas o investimento em hardware diminui consideravelmente. Isso falando de um indivíduo, sem considerar, por exemplo, um parque onde eu tenho um servidor, uma sala de servidores, um data center, digamos assim. Então, eu tenho 4 temas que precisam ser abordados, precisam ser planejados. Eu vou deixar esse material disponível para quem quiser acompanhar no detalhe. E existem 3 fases que são importantes. Na primeira fase, por exemplo, eu tenho cargas de trabalho individuais,
sem planos coerentes de trabalho e sem estratégia para o futuro. Isso faz com que a minha curva, digamos assim, de aprendizado no primeiro momento seja maior, até que eu ajuste meu mindset para sair do jogo da culpa e entrar, de fato, no jogo da produtividade. Isso é natural. Então, a primeira fase, que é uma fase mais tática, é uma fase que ela consome, ela exige de mim um pouco mais de energia, digamos assim. Na segunda fase, quando eu migro para a nuvem, eu começo a me tornar mais estratégico. Ou seja, eu começo a projetar escalabilidade futura, eu começo a fazer mudanças mais profundas e tornar a minha produtividade, a minha equipe de TI muito mais eficiente e muito mais eficaz. É o famoso fazer mais com menos. E aí, eu posso partir para a terceira fase, onde, percebendo todas essas mudanças, eu começo a promover uma transformação digital em torno do meu negócio, em torno das soluções que eu estou propondo. E aí eu não vou aprofundar, mas eu vou deixar esse material disponível. Esse material, como eu falei, ele foi baseado no link original do Google, que está em inglês, que é o framework sobre a adoção da nuvem para o Google Cloud. E eu cruzo essas 3 fases com 4 temas e eu começo a mostrar em que fase, em que pé eu estou a partir de cada uma dessas fases. Eu acho que é importante a gente saber que, indo para a nuvem, eu estou criando um ambiente de colaboração maior, onde eu vou compartilhar informações com responsabilidade, por tempos determinados, se eu quiser, eu tenho uma gestão de informações muito maior em tempo real, eu posso sincronizar essas informações com várias pessoas, com times, com clientes, com parceiros, eu organizo isso de uma maneira melhor e eu tenho condições de proteger melhor as minhas informações. Uma vez que estando na nuvem, eu posso manuseá-las, eu posso gerenciar os acessos, posso rastrear tudo isso de uma maneira muito mais clara, muito mais eficiente do que se eu tivesse no processo local. Eu consigo reduzir custos e aumentar minha produtividade. Estou falando de transformação digital, estou falando de economia de recursos, estou falando de crescimento sustentável. Hoje eu vou parar por aqui. Eu quis dar esses primeiros passos no Google Drive, mas na verdade eu trouxe também uma abordagem simplificada da adoção da nuvem, e eu vou deixar esse material disponível, onde na última tela eu tenho todos os links que eu pesquisei disponíveis no original Google, para que você possa aprofundar essa sua abordagem, aprofundar esse seu conhecimento, e se precisar, né, aqui na Keirin nós estamos à disposição para ajudar você a melhorar sua produtividade no Google Workspace e no Google for Education, através de consultoria, através de conhecimento e mentoria. Obrigado pela sua audiência e eu vou ficando por aqui. Até mais.